18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas em ponto. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você no melhor Mix do Brasil. Começa agora o programa 18 horas e hoje, em segunda-feira, começando mais uma semana com você aqui no melhor Mix do Brasil, dia 12 de abril de 2021. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, começa agora o 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. 6 em ponto. Boa noite pra você na sintonia certa. 18 horas. E no programa de hoje vamos mostrar um dado preocupante. O estado do Amazonas tem o maior índice do Brasil de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e simplesmente não voltam para receber a segunda dose. Vamos mostrar também que o Amazonas voltou a registrar aumento na taxa média móvel de mortes depois de mais de 40 dias registrando queda. O governo do Amazonas fecha os bares e restaurantes da Praça do Caranguejo no Conjunto Eldorado por 15 dias. 100 dias à frente da Prefeitura de Manaus. Na entrevista do dia, vamos conversar com o prefeito eleito, Davi Almeida. 6 horas e 1 minuto, você está no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Começando mais uma edição do programa 18 horas, as principais notícias do dia para você, hein? Desta segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Vamos juntos aqui no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite. Você está ouvindo Mix 18 horas. O amazonense está perdendo o interesse pela vacina. 31% dos que tomaram a primeira dose da Coronavac aqui no estado não retornaram na data marcada para receber a segunda dose da vacina. Isso mesmo, 1 em cada 3 amazonenses não foram receber a segunda dose da vacina no prazo estabelecido pelas secretarias municipais de saúde. Esse percentual coloca o Amazonas na triste liderança do ranking de abandono vacinal no país. É um índice assustador. E até preocupante, Carlão, e mais um indicador que preocupa as autoridades de saúde é o ritmo de vacinação que caiu muito aqui no estado do Amazonas nos últimos 40 dias. O Amazonas manteve na liderança do ranking nacional de vacinação e de uma hora para outra foi perdendo posição. Caiu para segundo, terceiro, quarto e agora é o 7º no ranking. O primeiro no ranking nacional de vacinação é o Rio Grande do Sul, com 15,3% da população vacinada com a primeira dose, seguido por Mato Grosso do Sul com 14%, Bahia 12,9%. Na sequência vem o estado da Paraíba com 12,5%. Em quinto lugar está o Espírito Santo, que já vacinou 12,3% de sua população. São Paulo vem logo depois com 11,7% de pessoas vacinadas e agora o Amazonas se mantém aí no 7º lugar com 11,5% da população vacinada. Karime, a situação é ainda mais preocupante considerando aí o percentual da população que recebeu as duas da vacina. Apenas 3,68% da população de todo o estado recebeu as 2 doses do imunizante contra a Covid-19. É um percentual irrisório, considerando aí a necessidade de se criar uma chamada imunidade coletiva quando 70% da população está imunizada e sim, ela fica protegida. Exato, Carlão, e neste fim de semana o Amazonas voltou a registrar aumento na taxa média móvel de mortes depois de 40 dias registrando queda. Quem mostra pra gente esses índices é a repórter Odineia Araújo. Desde ontem, o Amazonas voltou à cor vermelha devido ao número de mortes crescendo no mapa da Covid-19 do consórcio de veículos de imprensa. Mas o crescimento no número de mortes por Covid já vinha acelerando no estado. Na semana passada, os óbitos que estavam pouco acima de 10 por dia começaram a oscilar para a casa dos 20, 30 e até 41 registrado na quarta-feira passada. Na semana anterior, o máximo registrado foi de 23 mortes. Em entrevista coletiva hoje, durante prestação de contas dos 100 dias de administração, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, confirmou o retorno do crescimento de mortes por Covid na capital. Nos últimos dias, aumentaram os índices de contágio e de mortes também na nossa cidade, mesmo sendo números ainda pequenos, nós não podemos descuidar e ainda faremos disso. Estaremos muito atentos com relação a essas ações.
O Amazonas permaneceu em queda no número de mortes por um bom tempo, mas no fim de semana foi para a cor amarela, que significa estável, e ontem passou para a cor vermelha, quando o ritmo de mortes pela Covid está acelerado. Para o pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, Alexander Steinmetz, os números provavelmente apontam para um novo surto da Covid-19. Esses números sobre o estado do Amazonas apenas confirmam o que os nossos modelos matemáticos apontam. Um novo surto, um novo aumento de casos é algo, infelizmente, muito provável. Infelizmente, esses ciclos de distanciamento social insuficiente e depois afrouxamento precoce estão perpetuando a pandemia no estado do Amazonas e no Brasil inteiro. O pesquisador atribui ainda o crescimento dos números de óbitos pela doença ao afrouxamento precoce das medidas restritivas no Amazonas. A saída precoce e o afrouxamento precoce do distanciamento social, aliado a um distanciamento insuficiente em janeiro e fevereiro, estão levando agora, infelizmente, a um novo aumento de casos. No mais, a continuada circulação do vírus pode levar ao surgimento de novas variantes, né? Isso, assim, prolongando a pandemia e tornando ela mais grave. O Brasil registrou ontem a segunda pior média de mortes da pandemia, com 3.109 óbitos por dia. Há 81 dias seguidos que o país tem mais de 1.000 vítimas fatais da doença diariamente. Atualmente, nenhum outro país passa de 1.000 mortes por dia. Com isso, o Brasil hoje tem o pior quadro da pandemia no mundo. Odinei Araújo para o 18 horas. Olha, e toda essa situação se torna mais preocupante ainda quando parte da população, além de mostrar desinteresse pela vacina, não respeita as regras sanitárias básicas contra a Covid-19. Pois é, Carlão, a gente percebe que muitas pessoas se comportam como se a pandemia já tivesse passado, já não existisse mais, né? Mas ainda estamos, sim, passando por uma pandemia de um vírus que já infectou mais de 320 mil pessoas e matou mais de 12 mil pessoas só aqui no estado do Amazonas. Para falar mais sobre esse comportamento da população, vamos conversar com o médico infectologista Bernardino Albuquerque, ele que é professor da Universidade Federal do Amazonas, que coordena o Comitê Científico Independente de Enfrentamento à Covid-19. Muito boa noite, doutor Bernardino, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Karine, boa noite, Carlos. Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Okay. Obrigado, senhor, por ter aberto um espaço na sua agenda para conversar rapidinho aqui com a gente, esclarecer, né, esse assunto tão preocupante para a gente, né? Porque com o Amazonas liderando as taxas de abandono vacinal, como falamos no início do programa, com o ritmo lento da vacinação e com a população se aglomerando, a terceira onda da pandemia é, assim, certa e inevitável? Veja bem, Karine, como você bem falou, né, na realidade, para nós evitarmos uma terceira situação, necessariamente nós deveríamos desenvolver um papel de cidadão consciente, ou seja, continuar a aderir às recomendações que a ciência vem nos mostrando para essa doença, como, por exemplo, a questão do isolamento social, né? A questão do uso de máscara, a questão de não aglomerar, né? Lavagem de mãos, ou seja, são medidas não farmacológicas reconhecidamente eficazes. Sim. Né? Fora isso, nós tivemos agora a introdução, agora no mês de março, a introdução de uma ferramenta que já demonstrou para uma grande massa de doenças que é uma medida extremamente eficaz, que é a vacinação. Okay. Infelizmente, nós não estamos tendo uma resposta necessária, uma adesão necessária de nossa população para que realmente nós tenhamos condições aí de manter a doença num patamar extremamente baixo, como vinha acontecendo em outras cidades.
Ok, doutor, desde o dia 18 de fevereiro que o Amazonas vinha registrando aí uma queda na taxa móvel de mortes por Covid-19. Neste final de semana voltamos aí a registrar o aumento, hein? Esse indicador mostra uma tendência de retomada de gravidade aí da pandemia aqui no nosso estado? Na realidade é um indicador que realmente nos traz preocupação, né? Nós temos que realmente observá-lo dia a dia para ver o tipo de comportamento desse indicador, se realmente ele terá uma tendência crescente ou não, né? Já que o indicador de mortalidade, ele realmente traduz tudo aquilo que aconteceu há 14 dias atrás, né? Possivelmente a gente tem estatisticamente aí a possibilidade de um pico isolado, né? Do aumento de óbitos, mas é um indicador sim que nos preocupa. Ok. Certo. Na sua opinião, doutor, o que pode ser feito para acelerar o ritmo da vacinação aqui no Amazonas? O que pode ser feito para o estado voltar ao topo do ranking de vacinação nacional? Na realidade, se colocava muito a situação da não existência da disponibilidade de vacinas, né? Uhum. Hoje essa situação vem sendo amenizada à medida que novos lotes estão chegando ao estado. Então, necessariamente, nós temos aí que nos preparar para fazer esse mutirão, né? Fazendo aí força-tarefa no sentido de vacinar o máximo possível a nossa população, também sensibilizar e resgatar essa questão dos faltosos, que é um outro problema extremamente sério. Nós sabemos que essas vacinas, elas têm necessariamente de ser aplicada em 2 doses para garantir um tempo maior no que diz respeito a essa questão da imunidade protetora. Hoje já existe estudo já pensando numa 3ª dose de reforço, né, dessas vacinas que estão sendo utilizadas, até porque nós não conhecemos ainda detalhadamente, né, a resposta do organismo humano frente a uma infecção por esse vírus, né? Então tudo ainda é muito nebuloso. Então nós temos sim que garantir exatamente essa possibilidade, né, de realmente produzirmos as nossas defesas. Consequentemente, essa produção ela só se dá de 2 formas: ou tendo a doença ou vacinando. Ok, doutor, as medidas ou os caminhos que estão sendo aí tomados pelas autoridades de saúde para preparar o Amazonas para uma provável 3ª onda estão sendo suficientes? O senhor acha que são as medidas corretas? Estamos aí no caminho certo para evitar essa 3ª onda, doutor? Veja, eu acho que nós temos que nos preparar para o pior, né? Essa doença é uma caixa de surpresa, né? Nós realmente não tínhamos ideia da dimensão da 2ª onda, né? Que na realidade nós tivemos aí um número de casos muito mais expressivo, um número de óbitos, um deslocamento de faixa etária, né? De repente, se há uma nova mutação essa que determine uma maior virulência desse vírus, uma maior capacidade de produzir doença, uma maior capacidade de transmissibilidade, nós vamos ter sim a possibilidade de uma 3ª onda, né, complicada. Então eu acho que nós temos que verificar não só essa questão da assistência, mas nós temos também que buscar a sensibilização, de buscar a adesão da população. Sim. Na continuidade dessas medidas não farmacológicas e principalmente hoje a vacina. Eu só queria ressaltar, eu acho que todo mundo ontem assistiu o Fantástico, né? O efeito da vacinação no município de Serrana, em São Paulo, que era exatamente o pior município em termos de taxa de incidência, né? Serrana hoje, como foi anunciado, o número de casos é mínimo que está acontecendo,
né? As internações também praticamente desapareceram por Covid e as UTIs, os leitos de UTIs direcionados à Covid também todos estavam livres, né? Então nós temos que seguir exatamente esse exemplo. Quanto mais indivíduos vacinados, maior a possibilidade de diminuir a questão da doença e principalmente a possibilidade de fazer uma diminuição significativa de quadros graves e de óbitos. Então isso vai depender muito do nosso comportamento. Também, né? Além da vacinação, não é, doutor? Doutor, e hoje também começou a campanha nacional de imunização contra a gripe, né? Com um público-alvo de crianças, grávidas, mulheres que tiveram filhos há pouco tempo, trabalhadores, professores, trabalhadores da saúde. Aí temos duas campanhas, de Covid e contra a gripe. Para esse profissional que de repente está na vez, é o público-alvo, começa essa semana, ele vai priorizar a Covid e aí espera um pouco para vacinar da gripe. Qual o seu conselho nessa situação? Na realidade, a recomendação, né, é o início da vacinação contra a influenza, né, se fazer em grupos que não estão sendo definidos enquanto grupos prioritários para a Covid, né? Okay. Então a população infantil, né, vai ser realmente beneficiadas, né? As mulheres gestantes que não podem tomar ainda a vacina da Covid, puérperas, ou seja, o público é distinto. Não é recomendado você fazer vacinação simultânea, né, da Covid com qualquer vacina. Principalmente tem que ter um intervalo de tempo de pelo menos 4 semanas, né, de 15 dias a 4 semanas, de 2 a 4 semanas, para que realmente você possa fazer a outra vacina. Ok, doutor, para finalizarmos aí, qual o apelo ou qual o conselho que o senhor faz aí para que a população se conscientize da importância da vacinação contra a Covid-19 no caso? Na realidade, eu acho que é um apelo de toda a autoridade de saúde, né? A gente realmente ter uma adesão maior da população e aí a gente aproveita a oportunidade, faz o chamamento à população, principalmente aqueles que fizeram a primeira dose e não compareceram para fazer a segunda dose. Nós temos aí todos os postos de saúde, vocês podem se encaminhar ao posto de saúde que tomaram a primeira dose para fazer a segunda, para garantir a sua proteção. E aqueles que ainda não foram vacinados, por favor, também procure esses postos. A vacina é uma vacina extremamente segura, né? Praticamente não se vê efeitos colaterais dessa vacina. Então há necessidade sim que nós possamos ter uma imunidade coletiva muito maior em termos percentuais do que temos agora. Ok, muitíssimo obrigada, doutor, pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Obrigado, Zé. Uma ótima noite, bom trabalho. Conversamos com o médico infectologista Bernardino Albuquerque, que coordena o Comitê Científico Independente de Enfrentamento à Covid-19. Em Manaus, 6h18, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Os senadores do Amazonas, Eduardo Braga, do MDB, e Plínio Valério, do PSDB, assinaram o pedido de instalação da CPI do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que conseguiu 34 assinaturas para a instalação da comissão que pretende investigar governadores e prefeitos. Pois é, Carla, essa mudança atende ao interesse também do presidente Bolsonaro, que não quer que seu governo seja o único investigado na CPI para apurar eventuais omissões e erros da condução da pandemia, incluindo aí a responsabilidade pela falta de oxigênio hospitalar aqui no Amazonas, no início deste ano, por mortes também por asfixia. A CPI original, Carime, proposta pelo senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, prevê as investigações das
das ações do governo federal na pandemia, incluindo a situação da falta de oxigênio aqui no estado do Amazonas. Senadores governistas e o presidente Jair Bolsonaro defenderam que prefeitos e governadores também deveriam sim ser alvos da investigação e da comissão. Para a comissão, para investigar todos, né, todo o trabalho realizado por gestores no geral durante a pandemia. Essa nova proposta daí foi assinada pelos senadores Eduardo Braga e Plínio Valério. E esse assunto ainda vai render muito, é claro, e resultar em vários desdobramentos, e pode dar tudo, inclusive pode dar nada, aquela história, né? Exatamente. Mix. Bom, e hoje nós tivemos um dia realmente ensolarado, né? Vamos saber agora como vai ficar a noite e também a madrugada. A noite de segunda-feira e a madrugada de terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 50%, podendo chegar até a 92%. Em Manaus agora são 6 horas e 26 minutos. Boa noite. Mix. Olha, como já falamos no início do programa, com as novas medidas de flexibilização no estado, o fim de semana em Manaus foi marcado por aglomerações em bares e flutuantes da cidade. Os detalhes vamos conferir agora com a repórter Júlia Gomes. Entre a sexta-feira e a madrugada desta segunda, a Central Integrada de Fiscalização fechou 17 estabelecimentos e interditou outros 3 que descumpriram o decreto governamental com medidas para a contenção da Covid-19. A maioria dos estabelecimentos fechados foi na Praça do Caranguejo, no Conjunto Eldorado, que estava lotada de pessoas desrespeitando as medidas de distanciamento social e de uso da máscara. No local, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas ainda fez uma fiscalização da lei seca e flagrou 23 motoristas dirigindo alcoolizados. Durante todo o fim de semana, 40 pessoas foram autuadas por alcoolemia. A CIF vistoriou também 11 flutuantes localizados na região do Rio Tarumançu, em Manaus. Todos os flutuantes foram interditados e um notificado por irregularidades como aglomeração e até falta de licença sanitária. Além das notificações, os agentes também realizaram o trabalho de orientação quanto ao cumprimento do decreto e observaram a higiene e as condições dos estabelecimentos, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o governador Wilson Lima se reuniu à imprensa hoje para falar sobre medidas de estímulo à economia do Amazonas e sobre ações para conter aglomerações com as registradas as registradas no fim de semana agora. E sobre as aglomerações verificadas, inclusive em flutuantes e na Praça do Caranguejo, no Eldorado, o governador diz que quando flexibilizou o funcionamento dos restaurantes e balneários, era para garantir que os trabalhadores pudessem retornar às atividades e garantir o salário, mas alguns estabelecimentos continuam promovendo aglomerações, desrespeitando protocolos sanitários, e por isso o governador anunciou o fechamento de bares e restaurantes no Eldorado. Vamos conferir um trecho do que disse o governador Wilson Lima. A partir de hoje, bares e restaurantes do Eldorado estão fechados por 15 dias. A polícia está indo daqui a pouco lá, no final do dia, para interditar todos aqueles bares e restaurantes. Só voltarão a funcionar quando apresentarem um plano de distanciamento social, respeitando todos os protocolos sanitários. Porque não é justo que a nossa população continue sendo penalizada pela ação irresponsável de alguns. E não é justo que aqueles estabelecimentos comerciais, que aqueles restaurantes sejam penalizados por conta da negligência de alguns. Olha, o governador também disse que, por enquanto, os estabelecimentos estão sendo fechados, mas o próximo passo é multar. O Wilson Lima também anunciou o abono saúde para os trabalhadores da área na sexta-feira, o que vai injetar aí 30 milhões de reais na economia. Vamos conferir. O abono saúde é um pagamento extra para os servidores da área de saúde. É um vencimento a mais. Esse dinheiro vai ser depositado na conta
dos servidores da saúde, sexta-feira agora, dia 16. Serão contemplados aí os servidores efetivos, temporários e comissionados. São 25 mil trabalhadores que serão bonificados como forma de reconhecimento pelo trabalho dessas pessoas durante a pandemia e também a contribuição que sempre deram para o avanço no atendimento à área de saúde, principalmente nesse momento em que a gente faz uma reformulação em toda a nossa rede de assistência, tanto na capital quanto no interior. Só aí nós estaremos injetando 30 milhões de reais na economia. É um aquecimento e tanto, principalmente nesse momento em que nós precisamos recuperar as atividades econômicas. O governador Wilson Lima anunciou ainda a antecipação do 13º salário dos servidores públicos para o próximo mês. Serão beneficiados 123 mil servidores da ativa e aposentados, o que vai injetar 270 milhões de reais na economia. Vamos ouvir o que disse o governador. O governo do estado do Amazonas está antecipando a primeira parcela do 13º salário. Essa primeira parcela será paga entre os dias 20 e 21 de maio. Serão 123 mil servidores, incluindo 80 mil da ativa e 43 mil aposentados. Mais uma vez aí nós estaremos colocando na economia 270 milhões de reais. Muitas pessoas ficaram prejudicadas, muitas pessoas acabaram aumentando suas despesas em razão da pandemia e do muito tempo que ficaram em casa. O pagamento do salário do servidor do mês de maio será feito no final do mês de maio. Não haverá nenhum comprometimento no salário do servidor. O servidor vai receber nos dias 28 e 31 de maio e vai continuar recebendo seu salário em dia, e a segunda parcela também já está garantida com pagamento previsto para o mês de dezembro. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e agora o assunto é a gestão pública de Manaus. Isso porque no último sábado, Davi Almeida, do Avante, completou os primeiros 100 dias à frente da Prefeitura da capital. E na manhã de hoje foi apresentado um relatório desse período da gestão do prefeito Davi Almeida. A repórter Júlia Gomes acompanhou a coletiva e traz os detalhes pra gente agora. A coletiva foi para apresentar um balanço dos primeiros 100 dias de gestão do prefeito Davi Almeida à frente da Prefeitura de Manaus, completados no último sábado, dia 10 de abril. Davi Almeida iniciou falando que assumiu a capital amazonense no pior momento da história da cidade, em meio a uma grave crise sanitária causada pela segunda onda da Covid-19. Nós assumimos no pior momento da história sanitária do Brasil, do Amazonas e de Manaus. Assumimos nesse turbilhão. Praticamente ficamos 12 meses focados na questão da pandemia. E isso nos amarrou de forma... nos deixou um pouco imobilizados em função de tudo que aconteceu em Manaus, no Brasil e no mundo, né? O prefeito de Manaus falou ainda sobre o trabalho desenvolvido nesses 100 dias de gestão, citando a vacinação contra a Covid, que está avançada na cidade em comparação a outras capitais do país, e a criação de auxílios para amparar pessoas vulneráveis atingidas pela crise econômica, como os auxílios Manauara, merenda escolar, conectividade e o auxílio empreendedor, além do cumprimento de obras. Nós otimizamos a nossa receita e controlamos a nossa despesa. Davi Almeida ainda lamentou despesas com dívidas contraídas por gestores anteriores, mas disse que já está pedindo a autorização da Câmara Municipal de Manaus para contratar o empréstimo para cumprimento de 16 obras para os próximos 4 anos. Já com relação aos próximos meses, o prefeito de Manaus pretende lançar ações para a revitalização de igarapés da cidade, como do Tarumã-Açu, além de criar a Secretaria de Defesa Social para ajudar na segurança pública no que diz respeito a furtos de fios de energia e também tampas de bueiros, além de lançar um pacote de obras de inverno. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia.
E para falar mais sobre esses primeiros 100 dias, vamos conversar com o prefeito Davi Almeida. Seja muito bem-vindo ao programa 18 horas. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Karine. Boa noite a você, ao Carlão, aos seus ouvintes. Estou à sua disposição. Muito obrigada aí pela sua participação. A gente já começa agradecendo. Então, prefeito, o que o senhor destacaria como principal feito durante esse período? Karine, foram muitos desafios. Nós assumimos Manaus num momento muito difícil, o pior momento da história sanitária da nossa cidade, do nosso estado. E ainda assim os serviços da prefeitura foram mantidos. Em plena pandemia, a Prefeitura de Manaus paga 4 auxílios. O maior auxílio, no caso do Brasil, é pago pela Prefeitura de Manaus, que é o Auxílio Manauara. Para 40 mil pessoas, nós estamos pagando R$200, de 12 vezes, são R$2.400. Nós estamos pagando nesse final de mês agora, para mais 6 mil pessoas, o auxílio empreendedor pela Secretaria de Trabalho, R$300 para cada um desses 6 mil empreendedores. Estamos pagando para 8 mil professores o auxílio conectividade em 10 parcelas de R$70, são R$700 para os nossos professores. Merenda na mesa, que é R$150 para os alunos da rede municipal. Para os pais desses alunos da rede municipal, nós pagamos 26 mil, mas de um total de 42 mil, e ainda assim nós estamos trabalhando para poder fazer mais e melhor pela nossa cidade. Em plena pandemia, em pleno inverno, nós lançamos um pacote de emergencial de tapa-buracos em mais de 1.800 ruas. E nós estamos trabalhando para fazer exatamente isso, né? Fazer com que a prefeitura possa continuar trabalhando, atuando, mesmo diante desse desafio da pandemia. 100 dias desafiadores que nós temos tentado fazer o melhor, trabalhado diuturnamente. Eu sou um prefeito de rua, não sou um prefeito de gabinete. Difícil me encontrar no gabinete da prefeitura. Para confessar a vocês, eu já atendi 2 vezes no gabinete da prefeitura, 3 vezes no máximo, e eu tenho sempre trabalhado na rua, buscando ir nas UBSs, ir nas nossas escolas, nas nossas DDZs, onde nós estamos fazendo as nossas obras, as nossas intervenções. Eu estou sempre presente para poder mostrar o trabalho que a cidade de Manaus em mim confiou. Ok, prefeito, realmente a sua posse ela coincidiu aí com o pico da segunda onda da pandemia, né? Nesses 3 meses de administração aí tá complicado realmente. O que o senhor gostaria de ter feito e ainda não fez nesses 3 meses de mandato como consequência desse processo todo? Carlão, obrigado pela oportunidade que vocês me dão, porque a população precisa entender. Nesses 3 primeiros meses, com relação às nossas receitas e despesas, eu consegui diminuir 90% das despesas da prefeitura. Porém, nós tivemos aumento de despesa em função de 2 rubricas, que foi exatamente a dívida pública, que saiu de 71 milhões para 130 milhões. São os empréstimos contraídos por administrações anteriores, que nós tivemos que começar a pagar agora no ano de 2021, e o transporte coletivo. A prefeitura subsidiou em 53 milhões nos 3 primeiros meses o transporte coletivo, sendo que assumimos a prefeitura com 1,4 bilhão de reais menor do que o executado em 2020. Por aí você tira o nosso desafio de fazer mais e melhor com menos, né? Portanto, é um desafio muito grande poder administrar essa cidade, uma das maiores cidades do Brasil, com mais de 2.200.000 habitantes, e torná-la assim, colocá-la entre as primeiras do Brasil em vacinação, a única cidade do Brasil que já vacinou de 18 anos até 49 anos com as 3 comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde. Nós cumprimos todas as nossas metas dos 60 anos em diante, dessas idades que o Ministério da Saúde aqui nos indicou, e a cidade de Manaus tem trabalhado dessa forma. Nós estamos trabalhando, dando celeridade, fora os problemas que herdamos, né, com relação a infraestruturas. Muitas crateras se abriram, buracos nas principais vias da cidade. Tudo isso foi consertado em tempo recorde para minorar os efeitos desses problemas na nossa cidade. A pandemia é um grande desafio.
trabalhar com as receitas caindo, e isso faz com que nós possamos acertar com relação aos gastos, e se nós economizarmos, certamente nós teremos recursos para investir ainda mais na cidade de Manaus. Nós temos a meta de fazer até o final do ano, com o pacote de verão que ainda vamos lançar, nós vamos chegar em 10 mil ruas de um total de 18 mil que tem na nossa cidade. Manaus tem 18 mil ruas e nós queremos, nesse ano de 2021, recuperar, fazer o tapa-buraco em ao menos 10 mil ruas até o final de 2021. São esses os desafios, mesmo com arrecadação menor, com orçamento menor e arrecadação mês a mês diminuindo das nossas receitas próprias. Bom, e mesmo enfrentando, né, prefeito, aí existem dias, como o senhor falou, destacou, foi bem atípico por conta da pandemia e todos os prejuízos e percalços desta doença e desta pandemia. E o início também foi tumultuado, né? O senhor também enfrentou uma situação muito ímpar por conta da questão dos fura-filas, da vacinação e a ação do Ministério Público, que chegou a pedir a sua prisão. Agora isso tudo já passou, já está tudo resolvido. Agora o senhor está o céu de brigadeiro, como os pilotos costumam falar. Karine, o que me dá alegria é saber que eu estou trabalhando. Eu trabalho, eu acordo 4h30. Hoje 4h30 já estava acordado, falando aqui com os secretários. Vocês podem comprovar, a cidade está mais limpa, iluminada. Nós vamos revolucionar, nós vamos modificar a questão do atendimento na saúde. O nosso interesse é tornar a saúde pública de Manaus, na atenção básica, uma das melhores do Brasil. Infelizmente, os nossos indicadores são os dos piores. Nós queremos ampliar a cobertura de atenção básica na saúde, nós queremos melhorar a nossa educação. Já na próxima quinta-feira vamos entregar 42 novos ônibus aqui na nossa cidade. Na próxima semana vamos iniciar o primeiro Prato do Povo, um restaurante popular para mais de 500 refeições dias. Nós queremos ampliar também as vagas em creche. Tudo isso foi promessas de campanha. Nós queremos colocar o programa Fila Zero para exames e também cirurgias a partir do segundo semestre, e nós temos um ano desafiador. O que me dá alegria com relação a esse céu de brigadeiro é que quando a gente anda na rua, o povo reconhece, o povo cumprimenta, o povo acaba incentivando que nós possamos continuar trabalhando ainda mais para melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Eu quero poder continuar sendo esse prefeito ativo, atuante, itinerante, né? Participando das ações da prefeitura. Onde tem uma ação da prefeitura, o prefeito quer estar presente para exatamente dar essa resposta rápida para a população. Ok, prefeito, o senhor falou aí de mais ônibus, né? De mais número maior de ônibus. O senhor acha que isso vai ajudar a evitar a aglomeração nos transportes públicos, que é uma queixa que todas as cidades, muitas cidades estão enfrentando, e é uma das queixas da população quando se fala em aglomeração? Ele fala, eu posso aglomerar dentro do ônibus para trabalhar, mas não posso ir para o restaurante, não posso ir para a festa. O senhor acha que essas novas unidades vão aliviar um pouco? O que o senhor pensa a respeito de transporte público para evitar esse tipo de aglomeração? Nós estamos colocando nos momentos de pico, né, toda a frota à disposição da população para diminuir esse problema da aglomeração dentro dos ônibus. O problema é que as pessoas começam a trabalhar sempre no mesmo horário, então todas saem no mesmo horário para ir para o trabalho e voltam praticamente no mesmo horário. Isso faz com que realmente tenha aglomeração. Nós estamos colocando o reforço dos ônibus nos terminais para diminuir essa incidência. O maior número de ônibus, agora vamos colocar mais ônibus, isso ajuda a diminuir essa aglomeração. É necessário que se tenha paciência, vamos tentar ordenar a entrada nos ônibus por filas nos terminais, tentar buscar essa organização para diminuir a questão da aglomeração dos ônibus, que não é um problema tão fácil de ser resolvido nem em Manaus e nem em uma cidade do Brasil, e eu acredito no mundo também nos transportes coletivos. É uma dificuldade que nós temos, mas que nós estamos nos debruçando para diminuir e melhorar a questão do atendimento também no transporte coletivo. Ok, prefeito, como é que está a rede básica de saúde? O senhor afirmou aí hoje na entrevista que ela está preparada para enfrentar aí uma possível terceira onda. É isso mesmo? Ela está preparada?
Eu oro a Deus, trabalho todo dia para que isso não aconteça. Eu peço a consciência das pessoas. Nós não estamos livres do mal. Esse mal ainda está assolando quase todo mundo. Terceira onda na Europa, na Alemanha, em alguns países aqui na América do Sul, no Chile. Que isso não chegue aqui. Cabe a cada um de nós a conscientização. Eu aproveito o espaço que a Mix me oferece, me oportuniza, para pedir que as pessoas, que por favor, não façam aglomeração. O Manaus sofreu muito com essa segunda onda. Nós fomos notícia internacional de forma negativa para todo mundo e nós queremos propagar uma Manaus diferente, uma Manaus com notícias positivas, em que Manaus obedeceu aos decretos, Manaus teve essa consciência de manter o distanciamento social. Se existe, falam de tratamento precoce. Nessa pandemia, no coronavírus, o tratamento precoce é o uso de máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos, para que nós não possamos difundir, propagar a transmissão desse vírus. Então, eu peço, torço, oro e vou trabalhar para que não aconteça uma terceira onda na nossa cidade. Porém, caso aconteça, as nossas unidades estão preparadas para atender a demanda assim que for necessário. Porém, nós estamos trabalhando para que isso não ocorra e não aconteça na nossa cidade. Ok, prefeito, Manaus já chegou a vacinar 15 mil pessoas no único dia. Esse número caiu bastante, né? Hoje em dia não passa de 8 mil pessoas a cada dia a ser vacinado. O que o senhor pode fazer ainda mais, né? Como é que a gente pode conseguir aqueles 70% de pessoas de população vacinada? Veja bem, foi boa, ótima pergunta, parabéns pela pergunta. Quando as vacinas chegaram, o Ministério da Saúde instituiu um fundo de 5% do total geral de todas as vacinas para serem aplicadas nos estados onde existiam os maiores problemas na pandemia. E no início, o estado que estava com os maiores problemas era o Amazonas e, por conseguinte, Manaus. Então, nós recebemos muitas vacinas a mais daquilo que é destinado a nós proporcionalmente pelo número da nossa população. E aí Manaus se destacou por 2 meses, o Amazonas por 2 meses, né, nos noticiários, porque nós recebemos vacinas a mais e vacinamos muitas pessoas. E agora, como arrefeceu a pandemia na nossa cidade, no nosso estado, esse fundo de 5%, ele passou a ser distribuído para os outros estados aonde estavam sendo, a pandemia estava mais aguda. E aí os outros estados passaram a receber mais vacinas e passaram a vacinar mais, e o Amazonas ficou para trás em função disso. Nada mais, nada menos do que isso. Para que você tenha uma ideia, eu acredito que na 8ª remessa, Manaus só recebeu 2.455 doses. Nós estávamos recebendo em torno de 80, 90 mil doses, né, por cada remessa. Já chegamos a receber mais doses ainda. Portanto, a diminuição do envio de vacinas para Manaus fez com que, na verdade, para o Amazonas, fez com que outros estados nos passassem, né, com relação ao ranking da vacinação. Mas assim que tivermos vacinas, nós temos capacidade de vacinar 20 mil, 22 mil pessoas por dia, se tivermos as doses necessárias para aplicarmos nas pessoas, na nossa população. Ok, prefeito, tem um problema aí acontecendo, que são as pessoas que não estão indo tomar a segunda dose. O que a prefeitura pretende fazer com relação a isso? Nós estamos fazendo, né, o chamamento através dos meios de comunicação. Aproveito com a oportunidade que vocês estão me dando para que essas pessoas possam comparecer aos locais. Muitas delas já estão recebendo via aplicativo as nossas mensagens de chamamento, mas o trabalho da mídia é fundamental. Nós estamos com os nossos postos preparados para receber essas pessoas, receber essa segunda dose, imunizá-las, né? E nós acreditamos que elas possam comparecer nos próximos dias e nós possamos imunizar essas pessoas com a segunda dose da mesma forma que foi feita a primeira dose. Ok, prefeito, para finalizar, o senhor disse hoje que sonha com o show do U2, do vocalista Bono Vox, para comemorar o fim da pandemia aqui em Manaus. É um sonho nosso também. Vamos compartilhar esse sonho aí, que todo mundo aqui é fã. Eu não estou vendo vocês, mas eu posso imaginar a alegria. Pois então. O que acontece, Karine? Ontem eu dei uma entrevista pro New York Times e eu falava para eles, Manaus foi conhecida mundialmente por aquelas imagens negativas, né, dos hospitais. E eu dizia para eles que Manaus merece dias melhores,
Manaus tem condições de dar a volta por cima, já deu a volta por cima e vai continuar melhorando. Que nós tenhamos, quando tudo isso passar, que nós tenhamos uma imagem diferente de Manaus a nível mundial. A cidade, a maior cidade da floresta, a cidade que mais preserva no mundo, a cidade sorriso, a cidade alegria, a cidade de uma melhor saúde pública, de uma melhor educação, de um melhor transporte coletivo. É para isso que eu fui eleito prefeito. E nada melhor do que uma banda que tem um ativismo mundial em preservação ambiental, que é o U2, que eles possam vir aqui conosco celebrar na nossa floresta uma grande celebração musical para que nós possamos vender Manaus de forma diferente para o mundo todo. O mundo todo tem fascínio pela Amazônia, pelo Amazonas e por Manaus, e é isso que nós queremos trabalhar nesse convite que eu estou fazendo. Na verdade, eu devo participar, estou trabalhando para participar da COP internacional, da questão do clima, e o Bono Vox, ele é um ativista, e nós vamos marcá-lo. Vou pedir da população de Manaus para que nos ajude, para que esse sonho possa se tornar realidade e nós possamos vender Manaus de forma positiva internacionalmente, como Manaus sempre foi. Vamos levantar uma hashtag, prefeito, que afinal de contas, aqui na Mix só tem fã do YouTube. Oi? Quem não é fã do YouTube, The Joshua Tree, quem não é fã do Bono Vox, né? É verdade, eu acho que seria uma celebração interessante, um show internacional no meio da maior cidade, na selva, no maior espaço verde do mundo. Eu creio que isso traria uma grande... Os olhos mundiais do mundo se voltariam para Manaus como uma cidade de preservação, e é isso que nós queremos fazer. Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Obrigado, Karime. Obrigado, Carlão. Vamos lá. Bom trabalho, uma ótima noite. Conversamos com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Mix. Então, bem, agora nós vamos aí conferir a previsão do tempo. Previsão do tempo para terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 57% e 89%. 6h56, boa noite. Mix. Bom, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e também no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário Covid-19, traz o diagnóstico de 489 novos casos de Covid, totalizando para 358.920 casos confirmados da doença. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 14 mortes, elevando o total para 12.271 total de mortes no estado do Amazonas. E no Brasil, o Brasil perdeu aí um lugar para a Índia. A Índia ultrapassou o Brasil e se torna o segundo país com maior número de casos de Covid-19. Os Estados Unidos continuam liderando esse ranking. O Brasil registra o total de 13.500.000 casos, com 353.000 mortes por Covid-19. O país também registra 11.900.000 pessoas recuperadas da doença até o momento. Agora, 6h57. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O que todos mais temiam virou realidade. O número de mortes por Covid-19 no Amazonas voltou a crescer. A média móvel diária com relação aos números de 14 dias atrás cresceu 19%, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Hoje, o governador Wilson Lima anunciou o fechamento de alguns bares de Manaus que não cumpriram as medidas contra a pandemia. Será que vale a pena chorar sobre o leite derramado? Será que a medida não chegou tarde? Será que não foi uma medida midiática só para dizer que está fazendo alguma coisa? Uma coisa é certa: quem tinha que ser infectado se aglomerando nos bares e em outros lugares já pegou a Covid-19 e vai certamente espalhar o vírus. Ainda não é a terceira onda, mas a situação está muito parecida com o começo da segunda onda.
E muito pouco se tem feito para tentar evitar o pior, mesmo com todos os sinais que estão sendo dados. É uma pena para Manaus e para o estado do Amazonas. 18 horas. Agora são 6h58. Você está no melhor Mix do Brasil. Karime Leão, a vida na Inglaterra está voltando aos poucos ao normal, né? Parece que já está tendo até happy hour lá. Pois é, hoje, exatamente. Hoje, por incrível que pareça, o londrino voltou a frequentar os pubs com happy hour. Depois de 3 meses aí de isolamento, de tudo fechado, e os números lá da Covid começaram a diminuir um pouquinho. Então eles, depois de tanto tempo na seca, digamos assim, sem comemorar um happy hour, voltaram hoje a comemorar. Então a medida de afrouxamento engloba aí também serviços, comércio, e com certeza eles vão brindar bastante, né? O happy hour no pub londrino é algo que eu recomendo para um turista participar, que é muito bom. Eu já participei, eu já presenciei. Nossa, é um happy hour que o brasileiro não conhece ainda, Carol. Karime internacional aí, né, Karime? 6h59, fechando mais uma edição do 18 horas, e aqui na apresentação, Karime Leão e Carlos Júnior. Operação técnica DJ Gary Guedes, produção Rodrigo Soares, edição de material DJ Luciano Mateus. E lá no aplicativo Humano, transmitindo o programa ao vivo e a cores para todos, ele, Wellington Trovão. Karime, muito boa noite pra você, ouvinte em 100,7, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Amanhã, a partir das 6, voltamos com você para mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.